Meu nome é, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Borges, eu tenho 28 anos, sou pastor de adolescentes aqui da nossa igreja, da Rede Livres, sou casado com a Georgia, ela não pôde estar aqui no culto das 5, ela virá no próximo, e eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês essa tarde, esse final de tarde, podendo compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao coração da igreja dele, daquilo que o Senhor tem falado a nós ao longo desses meses, desse ano. E hoje nós estamos finalizando a série de Compaixão e Graça, uma série que a gente começou lá no mês de outubro. Foram várias semanas falando a respeito do que a Bíblia nos fala sobre compaixão e graça, como devemos agir. E essa noite nós estamos finalizando essa série com o tema A Prestação de Contas. E é um texto muito importante para nós, e o nosso texto base está lá em Mateus 25, mas eu queria pedir a colaboração de vocês durante esse tempo que a gente vai estar junto aqui, porque para a gente poder falar e entender o que é essa prestação de contas que Jesus fala com os seus discípulos, a gente precisa ter bem claro alguns conceitos, algumas informações de teologia. Então, o que eu quero fazer com você no começo dessa pregação é dar uma breve explicação teológica a respeito de alguns assuntos. E eu vou precisar muito da atenção de vocês. Se você tem o costume de anotar ou não tem, eu acho que vai ser bom para você anotar, usar o seu celular ou algum bloco de papel e de caneta, algo do tipo. Porque para nós entendermos com clareza, com exatidão, com fundamento, aquilo que Deus quer falar para nós, a gente vai precisar abrir o nosso conhecimento. Talvez você vai aqui relembrar alguns conceitos que você já ouviu falar na igreja. Talvez você está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez e já ouviu algumas palavras, as palavras do nosso evangeliquez, e nunca entendeu exatamente o que isso significa. E nesse tempo que a gente está junto aqui hoje, eu vou tentar falar um pouco sobre alguns aspectos para a gente entender e finalizar esse tempo de compaixão e graça e o que Jesus vai, sobre o que nós iremos prestar contas nos últimos dias. Amém? Posso contar com vocês então? Amém, obrigado. Então, vamos lá. Para começar, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios capítulo 2. E nós vamos ver aqui alguns aspectos básicos a respeito do conceito de salvação. Para a gente falar de prestação de contas, a gente precisa primeiro entender sobre salvação. Então, eu vou falar alguns aspectos básicos. A gente vai ler Efésios 2, do versículo 1 ao 10. O texto que está projetado aqui vai ser da versão Nova Almeida atualizada. Você pode acompanhar por aí ou aqui pelo telão também. Diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Bom, esse texto é um texto muito completo do apóstolo Paulo na sua carta à igreja de Éfeso. E ele aqui nos dá um panorama geral a respeito da salvação e do que é salvação.
E o texto começa com uma constatação de que todos nós precisamos saber e reconhecer. Todos nós éramos pecadores. Todos nós outrora andávamos como filhos da desobediência, fazendo as inclinações da nossa própria carne, dos nossos próprios pensamentos. Todos pecaram, a Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia fala que o salário do pecado, de quem peca, de quem vive uma vida em pecado, é a morte. Então, essa é a primeira constatação a respeito de salvação. Todos nós éramos pecadores, todos nós merecíamos a morte. Aí o texto diz, mas Deus, veja bem, é uma ação de Deus, mas Deus, que é um Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor que Ele tem, Ele nos deu vida. Ou seja, Ele nos salvou. Então, se eu pudesse resumir o que é salvação de uma forma bem simples, se você quiser ter claro na sua mente ou anotado o que é salvação, eu definiria salvação como um resgate de alguém que estava condenado à morte para a vida. Salvação é isso, um resgate de alguém que estava condenado à morte para a vida. Esse é o primeiro conceito que a gente tem que ter bem claro em nossas mentes essa noite. E aí Paulo fala, pela graça somos salvos. O que é a graça? Como assim pela graça somos salvos? Bom, se eu pudesse também definir a graça de uma forma simples, eu diria que a graça é um favor imerecido de Deus àqueles que transgrediram a sua lei e pecaram contra Ele. Então, se Deus, que é rico em misericórdia, nos salvou, quando ainda éramos pecadores, Ele fez isso pela graça, ou seja, Ele deu a quem não merecia um favor imerecido. Nós, a Bíblia fala que nós éramos pecadores, o salário do pecado era a morte. Esse é um preço que nós não podemos pagar. Então Deus, de uma forma imerecida, deu o seu Filho para que nós fôssemos salvos. Isso é a graça. Está dando para entender? Amém. E agora eu quero explicar de onde vem a graça. Então a gente já entendeu o que é a graça, e eu quero explicar de onde vem a graça. João capítulo 1, versículo 17, diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, é quem o revelou. Então a Bíblia fala que a graça veio através de Jesus Cristo, a revelação de Deus. Provavelmente o apóstolo João, quando ele estava escrevendo o livro dele, ele usa essa expressão graça e verdade como uma referência a um texto lá de Êxodo, um texto do Antigo Testamento, onde Deus está apresentando a sua lei ao povo, e ele usa a expressão, Moisés usa a expressão misericórdia e fidelidade. E aqui João traz isso como graça e verdade. Porque isso fala a respeito da aliança que Deus fez com os homens desde a antiguidade, a respeito da aliança que Deus fez lá com o povo de Israel, e agora essa aliança tem a sua plenitude na pessoa de Jesus Cristo. Quando Deus se apresentou ao povo de Israel, Ele revelou ao povo o seu caráter santo, e de uma forma muito justa, Ele revelou quais eram as suas exigências para que um povo seguisse. E agora, em Jesus, nós temos a revelação, a definição de graça e bondade sobre as nossas vidas. A revelação de quem Deus é. Nós podemos entender e ver quem Deus é através de Jesus. E é Jesus que explica Deus para a humanidade. Então, se eu pudesse definir de onde veio a graça veio através de Jesus, revelando o amor de Deus para nós. Amém? Então, até agora a gente entendeu o que é salvação, o que é graça e de onde vem a graça. A próxima pergunta que eu quero responder é: por que Deus nos salvou? Se a gente for olhar o texto aqui no versículo 7, o texto fala, por que Deus fez isso? Por que Deus nos salvou? Por que Deus fez toda essa obra? E o versículo 7, que a gente acabou de ler em Efésios 2, diz, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus.
Então, meus queridos, se você está aqui na igreja há um tempo e talvez você tenha andado com dúvidas a respeito de por que Deus te salvou, por que Deus entregou seu filho para morrer no seu lugar, a resposta é: Deus nos salvou para que a gente se maravilhe por toda uma eternidade com a bondade e a fidelidade dele através de Jesus Cristo. Essa é a razão da sua salvação. Você foi salvo para experimentar, para contemplar e para viver a bondade de Deus por toda a eternidade. Que mensagem linda e poderosa para nós, não é mesmo? Eu quero viver de acordo com isso. Eu quero viver sabendo que Deus me salvou para contemplar a bondade dele, para experimentar dessa fidelidade que ele tem para conosco. E é legal porque o texto fala que isso é algo de tempos vindouros, ou seja, leva uma eternidade para isso acontecer. É uma eternidade inteira conhecendo e aproveitando e desfrutando da bondade de Deus. Amém? Que bênção que é ser salvo. E o texto continua e agora a gente precisa falar sobre uma outra parte dele, que diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. O que é mediante a fé? Bom, fé, de uma forma bem simples, é a confiança e a certeza em Cristo Jesus e na sua obra redentora na cruz. E esse é o único meio que alguém pode obter a salvação, crendo na obra de Jesus Cristo, crendo em Jesus e na obra que ele realizou na cruz. Então nós somos salvos pela graça que é revelada em Jesus. Ela não vem de nós, não é nossa graça. A graça é o quê? É o dom de Deus revelado em Jesus, mas é mediante, ou seja, por meio da fé, ou seja, de crermos e termos a certeza da obra que Cristo Jesus fez por nós. Amém? Está complicado ou está dando para entender? Mas agora uma observação importante que a gente começa a se encaminhar para a parte final da aulinha de teologia, é que o texto fala que pela graça nós somos salvos mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, e não é por obras para que ninguém se glorie. A salvação, ela não vem de obras, porque se assim fosse, nós receberíamos glória por aquilo que nós não merecemos. Como eu falei lá no começo, o que nós merecíamos era a morte, porque nós éramos pecadores. O salário do pecado é a morte, mas por Deus, que é rico em misericórdia, através da graça revelada em Cristo Jesus, seu Filho, nos salvou. Então não tem como nós sermos salvos e recebemos alguma glória por isso. Por isso que Paulo fala, todo esse processo não vem de vocês, é dom de Deus, e não é por obra nenhuma de homem nenhum, para que ninguém se glorie. Mas, e aqui fala, que nós somos feituras deles, criados em Cristo Jesus para o quê? Para boas obras. Como assim? Eu sou salvo não por obras, mas eu sou salvo para boas obras. Meio confuso, né? Mas eu vou tentar explicar para vocês. E a parte final da nossa aulinha de teologia está lá em Tiago, capítulo 2. Você pode abrir sua Bíblia comigo. É um pouquinho para frente de Efésios. Tiago, capítulo 2. O texto começa dizendo assim: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Pausa. A gente acabou de aprender com Paulo que a fé é o quê? Ela é um sinal daqueles que são salvos. A fé é o meio para o qual nós somos salvos, certo? É o que a gente leu na Bíblia. Então agora Tiago está falando, vocês não podem ter fé no Senhor Jesus Cristo, ou seja, vocês não podem ter revelado a sua salvação, ou seja, vocês não podem ser realmente salvos no Senhor Jesus Cristo, e aí a gente continua. E ao mesmo tempo, tratar as pessoas com parcialidade.
Aí o versículo 2 diz: porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo: você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você, fique em pé, ou sente-se ali embaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Versículo 5. Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam o pobre. E aí o versículo 8 diz assim: se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado. Se vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado. No final dessa perícope, lá no versículo 13, no versículo 13 diz: porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. E Tiago, ele fala tudo isso para explicar a famosa frase que a gente já ouviu, o famoso versículo de Tiago 2 vem a seguir, que é o versículo 14 e 15, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, ou seja, se alguém diz que foi salvo, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser: vá em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Essas boas obras que nós fomos criados para em Cristo Jesus, então, é basicamente fazer aquilo que Jesus ensinou, é fazer aquilo que Jesus fez. Amar uns aos outros como a nós mesmos. Isso é fazer boas obras. A fé que não produz frutos, ela é incapaz de salvar. A ausência de obras é a ausência de fé. E Tiago, ele não está querendo dizer que a fé é a base da salvação, não. Ele está concordando com Paulo, dizendo que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, mas para boas obras em Cristo Jesus. A consequência inevitável de quem realmente foi alcançado pela graça de Cristo, de quem realmente foi salvo e creu, é viver a mesma vida que Jesus viveu. É uma consequência inevitável. E assim, nós encerramos a nossa pequena aula de teologia. Foram 20 minutos. É isso, né? 20 minutos. E se você quiser, eu vou fazer agora um breve resumo de tudo que a gente viu até agora. Então, todos nós éramos pecadores. Fomos salvos pela graça que é revelada em Cristo Jesus, que é a revelação de Deus. Fomos salvos para quê? Para contemplar a bondade e o amor dele por toda a eternidade. E esse processo se dá mediante a fé, que é crer na obra redentora de Cristo Jesus. E essa fé, ela resulta em frutos, ou seja, em boas obras. Esse é um resumo do que a gente viu até agora. E agora sim, você pode abrir sua Bíblia em Mateus 25, versículo 31. Eu prometo que eu não vou demorar, eu vou ser bem rápido nessa segunda parte. Mas é que nós precisávamos ter bem claro alguns conceitos e alguns aspectos a respeito de salvação para esse texto aqui fazer sentido para nós. Amém? Amém. Bom, rapidamente para vocês entenderem o que estava acontecendo aqui no capítulo 25 de Mateus, Jesus já está se encaminhando para o final do ministério dele. A partir do versículo 26, a gente já começa a ver os planos para matarem Jesus. A última ceia, Jesus vai para o monte orar com seus discípulos, depois ele é crucificado. Então aqui nós já estamos indo para o final do ministério de Jesus. E lá no capítulo 24, antes, os discípulos
perguntam para Jesus quando eles iam ver sinais da vinda dele, quando eles iam ver os sinais dos últimos dias, dos últimos acontecimentos. E talvez essa seja uma preocupação da igreja atual. Nós estamos andando com essa preocupação. Quando será que veremos os sinais, as profecias a respeito dos últimos dias sobre a volta de Cristo? Essa já era uma dúvida que os discípulos tinham. E então, a partir do versículo 24, Jesus começa uma série de relatos escatológicos, ou seja, de uma realidade futura, de algo que estava por vir, para explicar para os seus discípulos como seriam os últimos dias até a sua volta. E é legal porque nós podemos ver que Jesus, ele espera uma noiva preparada. Ele virá para uma noiva que está preparada. E é por isso que ele conta a parábola das 10 virgens, logo no começo do capítulo 25. Ele conta também a parábola dos talentos, porque ele espera uma noiva, uma igreja preparada. Quem aqui quer estar preparado para quando Jesus voltar? Amém? Amém. Eu quero estar preparado. E é por isso que nós precisamos aprender e entender o que Jesus está falando com os seus discípulos. Vamos lá. Mateus 25, a partir do versículo 31, diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Depois a gente continua. Versículo 31. Jesus refere a si mesmo como o Filho do Homem. Ele está falando a respeito dele, provavelmente uma referência a uma profecia do Antigo Testamento, mas ele está falando a respeito dele. E essa é a visão gloriosa do que vai acontecer na volta de Jesus. Veja bem, o Filho do Homem vai vir na sua majestade, ou seja, ele vem para reinar. Majestade fala a respeito de reino. Então Jesus está vindo para reinar, junto com todos os seus anjos, e ele se assentará no trono de sua glória. Meus irmãos, que dia glorioso e poderoso será esse? O dia em que Jesus voltará com seus anjos, ele se assentará num trono de glória e então irá governar sobre todas as nações. E aqui o texto fala que todas as nações estarão diante dele. E atenção, ele fala quem separará uns dos outros. E é ele, é Jesus quem separa. Essa é a primeira lição que a gente precisa ter, meus irmãos. Nós não temos capacidade de separar, de fazer a distinção de quem é bode, de quem é cabrito, de quem é ovelha. Quem é joio e quem é trigo. Quem faz isso é Jesus. Quem faz isso é Jesus. Só ele pode julgar precisamente quem é um e quem é outro. E por que ele fala sobre bodes e ovelhas? Então, eu não sei se a gente vai ter aqui a foto. Olha lá. Para você que não sabe a diferença entre uma ovelha e um bode, bode e cabra é a mesma coisa, né? A cabra é a fêmea do bode. Mas essa é a diferença de um bode e de uma ovelha. E na antiga Palestina, os pastores, eles consideravam os bodes animais destruidores. Destruidores porque eles comiam toda a vegetação e destruíam, eles não deixavam nada. E bode também era considerado um animal inútil, porque ele não dava, naquela época, eles não aproveitavam o leite do bode, da cabra. Eles também não tinham pelo, não tinha pelagem para fazer a lã. Então, basicamente, eles consideravam o bode como um animal destruidor e inútil. Já a ovelha, não. A ovelha é essa fofura aqui, com lã, com essa carinha dócil. De vez em quando tinha 100 ovelhas, uma se desgarrava, mas o pastor ia lá e buscava ela. A carne é boa, estava ali, no frio, a lã servia para aquecer, era um animal dócil. Então era tudo de bom. E aqui o texto fala que Jesus virá para separar os bodes das ovelhas. E ele direciona esses dois grupos para lados opostos. No versículo 33 diz que porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Isso não tem a ver, isso se aplica muito com a cultura da época, com aquilo que era para eles. Isso não tem a ver com política, com nada disso. É importante que nós saibamos que quem faz essa separação é Jesus.
É Ele quem faz essa distinção entre ovelhas e cabras. Amém? E ele fala, a partir do versículo 34, que o rei dirá aos que estiverem à sua direita, ou seja, as ovelhas. Ele dirá: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Existe uma herança de um reino que está sendo preparado desde a fundação do mundo. Sabe aquele negócio de contemplar a eternidade, a bondade, a fidelidade, o amor de Deus? Isso tem sido preparado para nós desde a fundação do mundo. É a primeira vez que Jesus se intitula nesse evangelho como rei. Ele já havia falado a respeito do seu reino, mas é a primeira vez que ele se chama de rei. E esse é o propósito eterno de Deus. Existe um reino sendo preparado, um reino de bondade, de fidelidade para aqueles que creem. Para aqueles que creem. E sabe, a bênção às ovelhas, esse reino preparado, ele não se dá como recompensa pelas boas obras. Se dá como herança daqueles que creram. Essa bênção, ela vem pelo relacionamento salvífico que há entre Deus Pai, Deus Filho e nós, aqueles que fomos salvos. E sabe como a gente pode entender isso? Porque no versículo 37, os justos, as ovelhas, eles perguntarão: mas meu Senhor, quando foi que te vimos com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-los? Ou seja, uma das grandes características de quem realmente creu em Jesus Cristo é que eles se esquecem de si mesmos e começam a viver uma vida para Deus, amando uns aos outros. Senhor, quando foi que eu te fiz isso? Aqueles que vivem para Cristo terão, nos últimos dias, as suas obras reveladas. E muitos deles serão surpreendidos pela graça de Cristo que age através deles. Porque lembra? Lá atrás, pela graça nós somos salvos mediante a fé, não por obras, mas para obras em Cristo Jesus. A fé nos induz ao amor, e o amor nos induz a agir em favor uns dos outros. O amor nos induz a agir em favor uns dos outros. Esse processo é muito maior do que todos nós podemos imaginar. No versículo 40, as ovelhas são elogiadas, porque tiveram grande compaixão pelos famintos, pelos necessitados, pelos forasteiros. Porque tiveram seu coração transformado em resposta da obra que Jesus fez na vida deles. Isso é uma ação, sabe do quê? Da salvação. E é por isso que a gente tinha que entender sobre salvação. Porque atos de compaixão e graça, atos de bondade e de misericórdia, são respostas de uma ação da salvação e não de obras nossas. E agora vem um problema, do versículo 41 ao 46. Alguns, os bodes, descobrirão que apesar de terem proferido as palavras certas, apesar de terem ouvido e lido a respeito das doutrinas corretas, faltou-lhes a eles o entendimento a respeito das realidades espirituais, da salvação, da fé e da graça no nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, os bodes, os cabritos, eles estavam muito longe de serem realmente convertidos, de terem seus corações convertidos. Porque a gente vai ler que diz que o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, os bodes: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu sendo forasteiro, vocês não foram me hospedar. Eu estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que nós não te fizemos uma dessas coisas? E Jesus vai responder:
Em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um dos meus pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Essas pessoas, elas recusaram a mostrar compaixão umas pelas outras. Como eu falei, a ausência de obras é a ausência de fé. E essa é a mediação para a nossa salvação. Não foram salvos. Pelo contrário, foram condenados. E estão indo para um lugar super legal, né? Fogo, ranger de dentes, trevas, choro na companhia do diabo e de seus agentes. Esse é o caminho para aqueles que não creram, não manifestaram as boas obras e não entenderam o que é realmente ser salvo. E é aqui, meus irmãos, que nós precisamos nos atentar se nós realmente estamos entendendo a mensagem do Evangelho para nós, as boas novas de Cristo para nós. Lembre-se que quando Deus foi ungir o novo rei de Israel, ele falou para Samuel que ele não vê conforme os homens veem. Os homens veem o exterior, mas Deus vê o coração. E nós podemos ver nessa fala de Jesus aos seus discípulos, a graça do Espírito atuando de forma muito íntima na vida deles. Porque esse tipo de ação que Jesus fala aos seus discípulos não são ações que se resolvem simplesmente com dinheiro, embora aparentemente sim. É preciso envolvimento. Quando Cristo, na pessoa dos seus representantes, teve fome, lhe deram de comer. E não dá para a gente terceirizar envolvimento, meus irmãos. A nossa igreja ela tem muitas ações lindas na área social. Tem a FUNASP, a Fundação de Apoio à Pessoa Humana. Nós temos vários projetos recebendo imigrantes, mães adolescentes, pessoas que foram vítimas de exploração sexual. São tantos projetos incríveis. E glória a Deus, porque eu sei que as nossas contribuições têm alcançado vidas. Mas, meu irmão, a gente não pode, como verdadeiros salvos em Cristo Jesus, a gente não pode terceirizar o nosso envolvimento com as boas obras. Não existe isso. Não dá para a gente terceirizar para a igreja, não dá para a gente terceirizar para o Estado aquilo que cabe a nós, cada um de nós como salvos, manifestarmos na vida uns dos outros. Daqueles que têm necessidade, daqueles que precisam de amparo. Meus irmãos, nós estamos alimentando Cristo. Alimentando Cristo, o texto fala, vocês me deram de comer. Nós estamos alimentando Cristo, nós estamos edificando um corpo, nós estamos edificando uma igreja para Deus. E a verdadeira fé em Cristo Jesus, ela precisa resultar em expressar a mesma vida que ele viveu, meus irmãos. Talvez Jesus se apresenta como filho do homem no início do texto, para a gente entender que ele sabe, ele se identifica conosco, ele sabe as nossas necessidades, ele sabe as necessidades de cada um e sabe que nós precisamos nos envolver. A gente precisa parar, meus irmãos, de olharmos para as coisas de um ponto de vista de que nós sabemos o que devemos fazer. Precisamos aprender com Jesus como ele faz, o que ele faz e como ele é. Não se esqueçam da nossa aula, tudo que é feito por amor é porque foi movido antes por graça. E tudo que é movido por graça aponta para o próprio Jesus, que é de onde veio a graça. Isso é o grande ensinamento desse texto e é talvez onde muitos se surpreenderão nos últimos dias. Porque Jesus é o caminho e é Ele que mostra esse caminho. Tem uma frase de Alice Meynell que diz, é uma frase muito interessante, ela diz, em tal amor, nossas linhas humanas de separação desaparecem. A questão central não é da crença formal, ou riqueza, ou raça, ou classe. Pelo contrário, é qual a necessidade que alguém tem como irmão no qual Cristo habita. A justiça do reino, ela tem muitos aspectos, muitos. Tem muitas alicerces, como a confiança, a receptividade, a fidelidade, mas o amor é o produto final da religião genuína, se assim a gente pode dizer. E esse amor ele foi demonstrado em última forma na cruz,
no sacrifício que Jesus fez por nós, mas agora ele é expresso em cada uma das vidas, amando uns aos outros. Sabe, meus irmãos, todo aquele tratado teológico, aquela aulinha que a gente teve no começo, ela resulta nisso aqui. Porque se assim a gente não estiver vivendo, entendendo a graça, entendendo a fé, entendendo por que nós somos salvos e o que resulta a nossa salvação, talvez a gente não saiba a resposta da pergunta, quando foi que te fizemos essas coisas? Seria muito mais fácil para mim chegar aqui, começar a pregação direto em Mateus 25, 31, ler o texto e falar, meus irmãos, Jesus está falando para vocês amarem uns aos outros, cuidando daqueles que precisam, alimentando daqueles que precisam, ponto. Mas o que a gente precisa entender é que esse não é um texto a respeito sobre caridade. E eu não estou aqui falando sobre caridade, eu estou aqui falando sobre salvação. Eu estou aqui falando sobre salvação. E a pergunta é, será que nós realmente entendemos o que significa ser salvo? Porque, meus irmãos, fazer caridade cansa. Fazer caridade, às vezes, demanda muito esforço. Às vezes, a gente recebe aquele telefonema pedindo ajuda e a vontade que a gente tem é de desligar na cara da pessoa. Mas a gente não está sendo chamado para fazer caridade. A gente está sendo chamado para salvação. E a salvação, ela é para boas obras em Cristo Jesus. Sabe qual é o jeito mais simples de responder isso? O jeito mais simples de entender e viver isso? É cuidando dos pequeninos. Porque quando nós cuidamos dos necessitados, nós estamos cuidando do próprio Cristo. É assim que a gente entende a salvação, meus irmãos. A gente entende da justiça de Deus porque a gente exerce a justiça dele na vida do próximo, dos marginalizados, dos necessitados, daqueles que não mereciam, assim como Jesus falou. Foi o que Jesus falou. E eu creio na inerrância da Bíblia. Essa é a minha crença. Eu creio que a Bíblia não erra e o que está aqui é a palavra de Deus para nós. Então, é isso. Para finalizar, tem uma parte desse trecho todo que a gente leu que me chama muita atenção. Está lá no versículo 34. Jesus ele se apresenta como rei, como eu falei. Ele diz, então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai. Porque agora que a gente ouviu tudo isso, e eu sei que são palavras talvez bem duras para o nosso coração. Porque eu mesmo me questionei várias vezes e lembrei de vários episódios onde eu agi como se eu não fosse salvo, como se eu não cresce verdadeiramente em Cristo Jesus. E a gente pode olhar para esse texto agora e ver um justo juiz, realmente, um justo juiz. A gente pode imaginar a cena de um tribunal, talvez um advogado, Jesus sendo advogado do Pai ali, o advogado. Talvez a gente possa olhar esse texto como uma imagem, uma figura representativa de um policial da parte de Deus, vindo nos prender, nos lançar ao inferno. Mas Jesus aqui nos oferece uma outra imagem, que é a imagem do Pai. A nossa verdadeira prestação de contas, ela é: nós entendemos o que é salvação? A nossa verdadeira prestação de contas é: nós estamos vivendo como salvos? E Jesus oferece essa imagem do Pai, porque a herança do reino é essa. É um relacionamento de pais e filhos por toda a eternidade. Por toda a eternidade. É isso que vai acontecer. É um relacionamento de um pai que ama seus filhos e quer demonstrar por toda a eternidade a sua bondade, seu amor e sua fidelidade para com cada um de nós. A verdadeira prestação de contas é: nós estamos entendendo aquilo que está acontecendo nos céus. Nós estamos entendendo qual foi o chamado de Cristo para nós.
E sabe, que a gente não espere o último dia. Que a gente não espere o último dia para compreender realmente aquilo que Deus tem para nós. Hoje, talvez é uma oportunidade para você